Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo de Ramos do ano de 2026. Estamos numa preparação do nosso coração para Páscoa com a nossa igreja local. E hoje, domingo de Ramos, nós não pudemos ter a nossa reunião na sexta-feira, como de costume, e estamos fechando uma série de mensagens chamada Ao Redor da Mesa. Durante esse mês de março, nós vimos a mesa como um símbolo, como uma mensagem, não como uma misticamente, nada assim, mas como um significado. Então a nossa jornada até aqui, ao redor da mesa, como foi intitulada a nossa série durante esse mês, nós aprendemos que a mesa, ela não ela é um lugar. Nós aprendemos que a mesa ela é um lugar e não apenas um símbolo. Ela é um lugar onde nós nos encontramos com Deus de maneira intencional, com Deus e com os outros. É o lugar onde nós formamos os nossos relacionamentos. Então, quando nós estamos falando sobre mesa, nós estamos falando sobre comunhão, sobre vida com Deus, sobre a forma como o nosso dia a dia pode ser moldado por essa pedagogia da mesa. Então, nós não acreditamos que é essa figura da mesa que cura, mas nós cremos que quem senta na mesa cura. E nós aprendemos que a mesa ela é um lugar de encontro. Então nós também vimos que Cristo ele se revela no partir do pão, e ao se revelar ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. E daí nós aprendemos também que nesse lugar onde os nossos olhos se abrem, onde Cristo parte o pão, nós encontramos descanso. E ao encontrar descanso, nós vivemos com o coração em paz em meio a esse descanso. Então, e nós chegamos aqui, nós criamos um trajeto, né? E agora chegamos nessa última mensagem, que essa mensagem se chama Ao Redor da Mesa, né? Como da série, mas ao redor da mesa, onde o amor se torna vida, onde o amor se encarna, onde o amor ele passa de ser uma ideia e passa a ser uma ação. E nós vamos ver aqui um texto de Lucas, capítulo 14, versículo 12, e versículo 12, 13 e 14. Então, disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem, e recebas com isso retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm com o que retribuir, e a tua retribuição será na ressurreição dos justos. Bom, então essa mesa, a mesa do reino, ela rompe a lógica humana. Jesus ele traz um ensinamento bem desconcertante para os seus discípulos, para quem estava ouvindo, que quando você quer dar um convite, convide os pobres, convide os aleijados, mancos, os cegos. Isso vai contra o que é natural para nós, isso vai contra a nossa natureza, a nossa lógica, a nossa ideia, porque nós gostamos de ter lucro nas coisas. E Jesus ele está falando o contrário, porque normalmente nós convidamos quem nós gostamos mesmo, nós convidamos quem parece mais conosco, nós convidamos quem pode retribuir. Mas Jesus ele apresenta essa lógica, essa outra lógica, essa lógica do reino de Deus, porque ela é a lógica da graça. É assim que ele é. E por ele ser assim, é assim que ele faz. E se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos seguir Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. Então, na mesa do reino, ela não se trata de troca. Essa mesa, a mesa que ela vai do amor para a vida, ela não se trata de uma troca, ela se trata de uma convivência, de comunhão. Ela se trata em você doar o que você pode doar.
é uma mesa da generosidade, da partilha, é uma mesa de troca de vida. Então, é uma mesa onde o meu irmão, se eu tenho um pão e meu irmão não tem, ele tem meio pão. É uma mesa onde há encontro de vida e de partilha. Então, se trata de um amor que não exige retorno. É um amor que não exige retorno. Então, segundo ponto, essa hospitalidade dessa mesa que recebe, ela é a hospitalidade do Evangelho em prática. Hospitalidade é o Evangelho em prática, como nós abrimos a nossa casa. Então essa hospitalidade ela não é apenas uma atitude bonita, onde a gente pode, que lindo que aquela pessoa faz e como faz, mas ela é uma revelação do próprio Deus, porque Deus faz assim, Ele age dessa forma. Então Deus, Ele fez, por quê? Porque Deus fez isso conosco. Nós éramos esses que estávamos distantes, nós éramos que estavam perdidos, e nós não tínhamos direito de estar à mesa. E ainda assim Ele nos trouxe para perto. A cruz é a maior expressão disso, onde nós não merecíamos, era o nosso lugar de castigo. Ele tomou o nosso lugar e não só nos perdoou, mas nos fez assentar à mesa, nos adotou como filhos e temos um lugar na família, na casa e segurança nesse lugar. Então, por isso, toda vez que nós abrimos a nossa mesa, a nossa casa, nós estamos encarnando o Evangelho. Uma mesa redimida, ela é uma mesa que convida pessoas. E ela não é uma mesa que come de alguém que come sozinho. Ela é uma mesa que parte. Porque Jesus não tinha fome de pão, ele tinha fome de comunhão. Por isso ele sempre dava graças e partia. E Jesus não dava graças e partia graças pelo pão que ele comia, mas ele dava graças porque ele tinha com quem repartir. Graças te dou e repartia. Então, o terceiro ponto, agora a mesa ela transforma estranhos em família. Existe algo poderoso nessa compartilhar da mesa, nessa partilha da mesa. A mesa ela tem poder de quebrar essas barreiras, onde não só os iguais se unem, mas os diferentes também. Então ela quebra barreiras, ela restaura dignidade. Aquele que não se sentia digno encontra agora dignidade no encontro com Deus e com o outro, e passa a ser parte de uma família onde não há mais diferenças entre nós, não há rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, grego, judeu, não há nada disso mais. Isso é quebrado. E ela gera pertencimento, porque nós passamos a pertencer uns aos outros. Então nós nos tornamos uns dos outros e a nossa comunhão ela é plena. Então o que era estranho se torna próximo, o que era distante ele se torna família, e isso é a igreja. Por isso que a mesa ela traduz muito bem o que é a igreja, porque quem tem Deus como Pai não escolhe os irmãos que sentam na mesa, mas o Pai que chama os filhos para sentar. Então não é sobre um culto, um encontro semanal, mas é um povo que vive junto. Igreja é o que acontece entre essas reuniões. Então se a gente vive só de culto em culto, talvez a gente não esteja vivendo a realidade dessa mesa da comunhão. Então viver junto, comer junto, se importar de verdade, saber estar junto, conectado, presente, envolvido. Então o perigo de receber o pão e não repartir ele é muito grande. O quarto ponto é esse. Existe um risco espiritual muito grande de podermos desfrutar da presença, viver momentos com Deus, experimentar o descanso, mas ainda assim fechar a nossa mesa. Então quando nós fazemos isso, nós interrompemos o fluxo da graça, que ele tem que correr, ele para em nós, e transformamos o evangelho em algo privado. E o evangelho do reino nunca foi sobre a retenção para mim mesmo, mas ele foi para transbordar na vida do outro. A salvação de um pão não está em ser guardado para ser comido daqui uma semana, daqui 10 anos. A salvação de um pão está em ser partido e ser entregue e ser comido. A salvação de um pão, se você guarda para comer ele daqui 15 dias, ele já não presta. Então, ele tem que ser partido, ele tem que ser comido, ele tem que ser transbordado. Então, essa é a forma como nós entendemos a salvação. O Evangelho, ele nasce no amor de Deus, ele acontece pela graça do Filho, e ele se conclui, se completa de uma maneira
onde é palpável na comunhão com o Espírito e com os irmãos. E nessa comunhão há um transbordar. Então não posso reter para mim, preciso transbordar. E aqui a gente termina e fecha sobre abrir a mesa. Então, se durante esse mês a gente entendeu que a gente encontrou com Cristo, Cristo nos encontrou, Ele abriu os nossos olhos, nós encontramos descanso. Agora vem a pergunta: quem vai se sentar na mesa conosco? Quem vai desfrutar desse lugar? Quem Deus está chamando para acolher através da minha, da sua mesa, da nossa mesa? Para acolher, para ouvir, para incluir, para amar. Talvez não seja algo tão grande. A gente pensa em pregar o evangelho, evangelizar sobre o mundo, de missões e coisas cruzadas, mas talvez seja uma coisa simples, uma mesa, um café, uma refeição, um convite simples. Mas no reino de Deus, as coisas simples carregam glória eterna, que se manifesta aqui de maneira simples, mas profunda e transbordante, que impactam plenamente a vida daqueles que foram encontrados por Jesus. Então a mesa de Cristo, na mesa de Cristo, nós somos encontrados, Ele se revela e Ele nos dá descanso. Mas ela não termina aqui, ela não termina no meu descanso, ela continua através de nós. É uma mesa como um rio que tem que correr e flui para ter vida. Então quem foi alcançado pela mesa de Cristo não vive mais para si, mas vive para outros também encontrarem o seu lugar à mesa. Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver essa realidade e que a nossa vida seja um envio, mesmo que seja de mesa em mesa, de casa em casa, da maneira que for, daqui até os confins da terra. Deus abençoe.